Que alegria podermos estar aqui para mais uma vez falarmos de Jesus. Ficamos um pouquinho ausentes da house nesses últimos dias, aproveitando o restinho das férias. Agora acabou, né? A alegria acabou. Você vai ver que os professores hoje eles estão assim, já com um semblante mais de... Foi um feliz sábado, tipo um feliz sábado. É ou não é? Ó, porque lá nem feliz sábado deu hoje, só deu oi. Oi. Fica meio desanimadinho, daqui a pouco a gente entra no pique de novo. Mas é uma benção poder retornar falando de Jesus. Que é algo que nos faz feliz, é algo que emociona a gente, que toca no coração da gente. Essa semana, no iniciozinho da semana, domingo pela manhã, eu fiquei sabendo de uma notícia que me deixou assim muito chateada. Fiquei sabendo do falecimento de um amigo lá da igreja do Morro Grande. Para quem vai a caminho da praia pela RS 040 ali, tem uma igreja nossa ali bem na faixa, na parada 98. E o Carlinhos, como era conhecido, um senhor assim muito ativo na igreja, muito querido, muito participativo, estava no culto no sábado pela manhã, feliz da vida, queria assumir o clube de desbravadores esse ano. E a minha mãe disse que no fim do culto foi para a rua lá e ficou brincando lá com meu pai, e cantaram e ficaram fazendo um brincadeira um com o outro para dar risada. Almoçou, foi para a praia de tarde com a família, voltou de noite. Recebeu uma ligação de uma irmã da igreja ali para combinar os planos para os próximos sábados ali com os desbravadores que já iriam reiniciar as atividades aí. E domingo de manhã levantou, foi no banheiro e quando voltou do banheiro simplesmente teve um ataque fulminante e faleceu. Faleceu às 6 da manhã e 6 da tarde já estava cremado. E eu fiquei assim, sabe quando você leva um choque assim? Levei um choque e disse, meu Deus. E durante as atividades da semana, que foram bem intensas, em vários momentos da semana eu acabei lembrando dele, assim, porque a gente fica refletindo sobre a brevidade da vida, né? Ele não estava doente, não é aquela coisa que a gente diz assim, estávamos esperando, né? Não estávamos esperando, cheio de planos, cheio de vida. E ele estava no último culto no sábado passado e não sabia. Ouviu o seu último sermão, cantou os últimos louvores aqui nessa terra. E eu fiquei pensando, se Jesus não voltar antes, em algum momento será o último sermão da gente também. Será o nosso último sábado de house. Será o nosso último louvor entoado. E talvez a gente nem vai perceber. Não vai saber, não vai estar esperando, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso e lembrando do último sermão que eu fiz aqui. E no sermão eu disse para os irmãos que eu queria esse ano me comprometer com a mensagem daquela manhã, que era aprender a contar os meus dias. Aprender a valorizar cada diazinho ao lado de Jesus. E isso ficou mais assim, firme, né? Na minha mente, assim. Aí ontem, fazendo a meditação do Rodrigo Silva, que eu esqueci o nome agora, Descobertas da Fé, se eu não me engano, é o tema da meditação, né? Ontem trouxe ali uma meditação que me chamou muita atenção, que dizia o título assim, Viver para quê? Eu disse, viver para quê? Como assim viver para quê, né? Todo mundo quer viver. E foi feita a segunda pergunta para um grupo bem grande de pessoas ali dos Estados Unidos e da Califórnia ali, onde perguntaram para eles, se vocês pudessem parar a vida com 25 anos, a sua energia dos 25 anos, e determinar ali quanto tempo você queria viver, quanto tempo você iria querer. E para surpresa dos pesquisadores, a maioria não queria viver para sempre. Não queria. E os poucos que queriam, diziam assim, eu quero viver mais 500 anos, mas não quero perder ninguém que eu amo. Eu aceito viver mais uns 100 anos, mas não pode ter tal coisa.
não pode acontecer tal coisa. Um até disse assim, eu não quero ver o fim do mundo. O fato é que a gente quer viver, mas a gente não quer viver nesse mundo aqui. Viver para sempre aqui é triste demais. Carlinhos hoje descansa, né? A gente sabe que não é uma morte eterna, a gente sabe que é um até daqui a pouco. Mas para quem não tem essa esperança, o viver aqui é uma coisa que... E para nós isso deve ser estranho também. Viver para sempre aqui. Nós temos que entender que nós somos chamados para algo muito maior. E João capítulo 15, eu vou usar o celular aqui hoje, até trouxe minha Bíblia, mas não sei se tem como o Éder projetar lá. Tem? Então vamos lá. Josué capítulo 15, nós vamos ler bastante versos hoje. Versículo... Não, perdão, queridos, não Josué, João, falei errado. João capítulo 15, verso 16. João, capítulo 15, verso 16. E lá diz assim, Jesus dizendo, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Esse verso ele é fantástico, porque às vezes a gente diz assim, eu escolhi Jesus, né? Como se tudo partisse da gente. Mas o que parte da gente nada mais é do que como se diz, me falhou a palavra, mas vamos usar um sinônimo aqui, né? Começa com Cristo. A gente só corresponde, essa é a palavra. A gente corresponde àquilo que Ele fez. Ele nos escolhe. Jesus está dizendo assim para os discípulos, não, vocês estão enganados, vocês não me escolheram. Eu escolhi vocês. E tem outros versos na Bíblia que diz que Deus nos escolhe desde o ventre da nossa mãe. Olha que coisa fantástica, né? Desde o ventre da nossa mãe, Ele já tem planos para a nossa vida. Já tem sonhos para a nossa vida. Nós que frustramos os planos de Deus. Mas Deus já tem planos para nós. E no verso de Mateus, capítulo 22, verso 14, diz assim, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E quando eu leio esse verso, eu penso muito no contexto da vida de Jesus aqui, do seu ministério, né? Quantos eram chamados? É muito comum a gente ver no ministério de Jesus dizer assim, havia multidões de 3.000 homens, fora mulheres e crianças. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E tem uma história da Bíblia, voltando lá para o livro de João, por isso que eu estou pedindo hoje o auxílio ali do Éder também, porque nós vamos ir bastante de lá para cá. Então, João capítulo 6, o verso 22 em diante, traz um exemplo disso. Um dos muitos dias em que isso ocorre. E lá diz assim, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido sós. Então, Jesus e os discípulos já estavam lá do outro lado, e as pessoas voltaram ali porque um dia antes havia sido a multiplicação dos pães e dos peixes. Então eles voltaram para o mesmo lugar, mas chegando ali, o que tinha ali? Só o quê? O que diz o verso? Notou que ali não havia senão um pequeno barco. Não estava ninguém ali, não tinha Jesus, não tinha ninguém. E o verso continua dizendo assim, entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Imagina, eu gosto muito de ler a Bíblia e imaginar o cenário, né? Chegou ali os primeiros, vamos cedo hoje, Eliane, vamos cedo. Não, a Eliane
o que lá? O barco. Aí eu e a Eliane ficamos lá se olhando e dizendo assim, acho que a gente se precipitou, né? Mas daí não, daqui a pouco chega o barquinho da Duda, chega o barquinho do Yuri, chega o barquinho da Ju, e chega o barquinho da Tamires, e aí você vê que vai juntando uma grande multidão, todo mundo querendo o quê? Comer pão. Só que Jesus não está lá. E aí alguém, muito esperto, diz assim, Ronaldo se ergue no barquinho dele e diz assim, Cafarnaum, vamos para lá. E todo mundo se bandeia para Cafarnaum, atrás daquele que é capaz de multiplicar pães. Verso 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Olha o desespero, né? Já deu? Será a multiplicação de hoje? Será que não vai ter mais? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Trabalhai, mas não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual eu vos darei, porque Deus, o Pai, me confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? E respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinais fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito em Êxodo 16. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão, o verdadeiro pão do céu, meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Antes da multiplicação dos pães, Jesus fez um sermão. Ele fez uma mensagem. Ele falou sobre coisas extremamente importantes. E aquele povo todo estava ali. Aquela igreja enorme. E o povo voltou no outro dia. E talvez se fosse um evento nosso, da nossa igreja, num auditório bem grande, e a gente estivesse fazendo um programa aí, que nem nós vamos ter aí o programa dos 10 dias, né? E aí você vê aquela multidão no primeiro dia, e a multidão volta no segundo dia, e você pensa, que sucesso! O povo gostou, o povo entendeu a mensagem. Mas não é o que acontece aqui. Jesus se frustra. O pregador da noite se frustra. Ele diz, vocês estão vindo aqui, mas vocês não estão vindo aqui pela mensagem. Vocês não entenderam nada do que eu falei ontem. Tudo que foi pregado entrou num ouvido e saiu no outro. A única coisa que vocês estão preocupados é com pão. Vocês estão trabalhando só em prol disso. Olha o que vocês remaram para chegar aqui só para comer pão. Vocês não estão entendendo que é muito mais profundo do que o pão. Aí eles começam a indagar até de Moisés, né? Puxaram até Moisés na história. E Jesus tem que dizer, escuta, o maná foi Deus quem deu, mas o maná foi o de menos. Sustentar você é o de menos. Dar o teu pão de cada dia é o de menos. O que importa é o que eu estou falando sobre as coisas do reino. Vocês são escolhidos. Não podem ser só chamados, não podem ser só uma grande multidão. Salmos capítulo 63. Salmos capítulo 63. Verso 22. Salmo 63, 1 a 3. Falei errado de novo, né? A prof voltou de férias. Dá um desconto.
Salmo 63, verso 1. Olhei o verso de baixo ali. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Qual foi a última vez que você, no meio da multidão, que é esse povo adventista, você se destacou como um escolhido e realmente teve essa sede que o salmista retrata? A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como uma terra árida, exausta, sem água. Uma necessidade de Jesus assim, grandiosa, uma necessidade de Jesus assim, enorme. Ontem a gente estava fazendo decoração lá na escola, enquanto esperava agir, coloquei umas músicas ali antigas do tempo do coral jovem do IACS. E veio uma música que tinha no Inário antigo, não sei se tem no novo, que é uma música que eu amo, que é a música Saudade. E uma parte da música diz assim: eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Quando será? Quando será que eu vou matar essa saudade? E cada vez que eu escuto essa música, eu penso assim: qual foi a última vez que eu senti saudade de Jesus? Sabe aquela saudade que a gente tem do parente que mora longe? Saudade que a gente tem quando tem que ir para uma reunião de trabalho e fica longe do marido, fica longe da esposa, fica longe dos filhos. Aquela necessidade de estar junto. Saudade. A saudade de estar com Cristo. Queridos, às vezes a gente é a multidão interesseira, que busca aquilo que Deus dá, mas não busca o Deus que dá as coisas, entende? A gente quer aquilo que Deus oferece. Ele é o pão, por isso que eu vou seguir. Ele é da água, é por isso que eu vou seguir. Mas o que realmente Ele é, na sua essência, às vezes a gente deixa de lado. A verdadeira fé, ela não se fundamenta naquilo que Deus nos dá. A verdadeira fé não se fundamenta naquilo que Deus nos dá. Ela se fundamenta no que Deus é, independente daquilo que eu recebo dele ou não. E Jó nos mostra isso. Há muitos anos atrás, eu não sei se eu já contei isso aqui, se já contei, me perdoe por estar repetindo. Mas há muitos anos atrás eu fui conselheira nesse mesmo clube que esse irmão lá da igreja iria assumir. E dentro dos desbravadores ali, tinha duas que eu chamava das minhas loirinhas. Eram 3 irmãos, né? Um menino e 2 meninas. Elas eram bem loirinhas, coisa mais querida. Depois foi passando o tempo, a gente acabou perdendo o contato. E quando ela tinha 15 anos, a irmãzinha mais velha, ela foi ficar na casa de uma tia, para cuidar dos filhos dessa tia. Essa tia tinha 3 filhos. E ela ficou lá para cuidar desses 3 filhinhos para ela. Tudo pequenininhos, para os pais poderem sair. E naquela noite choveu muito. E lá em Águas Claras, Morro Grande, chove e falta luz. É automático assim, né? E ela ligou uma vela, casinha de madeira, ligou a vela. Ela tinha fechado a porta por causa do segurança, né, à noite. E a casa pegou fogo assim em questão de minutos. A avó morava no mesmo pátio e não deu tempo da avó chegar até a casa. Quem já viu uma casa de madeira pegar fogo sabe como é que é. É um negócio absurdo. Esses tempos aconteceu com uma irmã da igreja lá da Esmeralda, que morava perto da nossa casa. E eu lembro que eu e o Felipe, a gente viu uma fumaceira assim, quando a gente chegou já não tinha mais nada. É muito rápido, consome muito rápido.
E os 4 faleceram, essa minha desbravadora e os 3 priminhos. E eu lembro que quando a gente foi no velório, a primeira coisa que me veio na mente, e nunca mais eu esqueci disso, é que foi a primeira vez que eu tive um pequeno deslumbre da dor de Jó. Quando chegou o carro funerário e desceram 3 caixões de um mesmo talho. A cena daquele pai, isso faz muitos anos, mas para mim é tão nítido como se eu estivesse enxergando agora, assim. O olhar, o semblante. E na hora eu fiquei pensando, meu Deus, ele vai enterrar 3 filhos. E Jó enterrou 10. De uma vez só. Você imagina, é como se fosse nos dias de hoje, né? Jó com a sua riqueza, numa capela extremamente grande, chique, enorme, que comportasse ali 10 caixões, muitas flores, um pastor ali fazendo a cerimônia, e Jó ali tendo que se despedir das suas 10 maiores preciosidades. E diante disso ainda perdeu todas as suas riquezas, e depois na sequência ainda fica doente, e enfim, é muita coisa que acontece. Só que a Bíblia tem um retrato de um dos diálogos de Jó, e eu quero abrir a Bíblia com você em Jó capítulo 38, verso 1. Jó capítulo 38, verso 1. Chega um momento que Jó ele começa a indagar a Deus algumas coisas, sabe? Ele começa a ficar envolto do seu problema, e que não é um problema que a gente pode dizer assim, foi uma coisa simples, não. Jó realmente tinha motivos, porque ele estava num momento assim de grande angústia. E aí o capítulo 38, verso 1 diz assim: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Jó não teve uma visão. Um redemoinho apareceu, de verdade. E Jó começa a ouvir a voz de Deus falando com ele. E a voz diz assim: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os ombros como um homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Deus aqui está dizendo assim: Jó, te ergue então. Você quer ter uma conversa como se fosse de Deus para Deus? Te ergue primeiramente como um homem e me responde só uma coisa: aonde que tu estava quando eu criei o mundo? O que tu sabe dos meus planos, Jó? Qual o tamanho da tua sabedoria diante da minha sabedoria? E a resposta de Jó, em Jó capítulo 42, é um dos meus muitos versos favoritos da história de Jó. Jó 42, verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. A fé de Jó não se baseava mais naquilo que ele tinha ou que ele não tinha, o que ele perdeu ou que ele não perdeu, o que ele ganhava ou que ele não ganhava. A fé de Jó se baseava no Deus que ele acreditava, pelo que Deus era, não pelo que lhe concedia. Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus capítulo 13, versículo 44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu.
E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Há muitos anos atrás eu ouvi um sermão do Nemuel Stina, antigo. Dois pastores que eu admiro e amo ouvir, pastor Nemuel Stina e pastor Alejandro Bulhon. E num dos sermões ele diz que um dia ele conversando com o Jader Santos do Arautos do Rei, ele diz assim: Jader, faz uma música sobre o céu para mim, para que eu possa usar nos meus sermões. E assim surge a música O Céu é Jesus, antiga. Quem não conhece tem que ouvir, é linda. Tem aí, é linda. E uma parte dessa música diz assim: pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Para que mar de cristal sem Jesus? E flores que não murcham sem Jesus? Para que viver para sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar: o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Quando a Bíblia nos diz que o homem, ele vende o campo porque ele quer o tesouro, e você vai me dizer, mas o tesouro é o reino, e eu te digo, não existe reino se não existir Jesus. Um reino é em vão se não tem um rei. A gente não está indo para o céu pelo reino, a gente está indo para o céu por quem governa esse reino. Você entende? A grande questão aqui, queridos, é que o foco não é o campo, mas o que tem no campo. Existem pessoas que vão passar uma vida inteira dentro da igreja, nascer, crescer e morrer, e vão ficar só em volta do campo. Só em volta do campo. Não vão se importar com o que tem ali, que tem que se abaixar e meter a mão na terra e cavar para pegar o tesouro, que é o mais importante. Simplesmente se conformam com o campo. Imagine que esse campo é um campo bonito, que tem árvores frutíferas, que tem um belo jardim, e você pensa, é confortável viver aqui, é bonito viver aqui, eu vou simplesmente ficar aqui. Eu gosto de vir na igreja, eu gosto de cantar, eu gosto de ouvir a mensagem, eu gosto de ouvir a Novo Tempo, eu gosto. E para nisso. É aquele relacionamento superficial, é a paixão pelo campo. Mas não se trata do campo. O homem não vende tudo pelo campo, ele vende tudo por causa do tesouro. É o tesouro que importa, não é o resto. É o tesouro. Jó encontrou o tesouro. O Carlinhos encontrou o tesouro. As pessoas que participaram da pesquisa ainda não encontraram o tesouro. Não faz sentido viver. Faz sentido viver quando a gente descobre o tesouro. Josué capítulo 18, e assim eu encerro o último verso desta manhã. Josué capítulo 18, verso 1. Eu não vou falar toda a história por causa que o tempo não nos permite, mas entre muitas derrotas e vitórias do povo de Israel, aqui nós encontramos uma vitória do povo de Israel. E Josué capítulo 18 traz para mim um dos versos mais impressionantes ali, no sentido de que, diz assim, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Entre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? O povo de Israel já tinha aqui ganho a causa. Só que tinha 7 tribos que pensaram assim: não sei se eu vou lá pegar essa herança, não. Bateu uma preguiça.
uma moleza. Tem outras versões que dizem assim: até quando vocês vão ficar parados, em vez de avançar e conquistar a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, deu a vocês? Até quando vão ficar aí, se divertindo no campo e não encontrando tesouro? Eu creio que essa pergunta ela se estende para nós também, para a gente refletir também. O que a gente está fazendo da nossa vida? Será que Deus não está dizendo assim: filho, o céu está logo ali, te levanta e vai em direção a Ele? Eu gosto de imaginar Deus com um calendário gigante lá, sabe? E Ele está contando os dias assim, ó. E ao mesmo tempo, como que Ele fica a olhar para nós, vendo esses dias se aproximar, sabe? Vamos imaginar que Jesus, a gente não sabe o dia nem a hora, mas vamos imaginar que no calendário de Deus, Ele vai voltar em setembro desse ano. Nós não sabemos. E continuamos fazendo nossos planos, nossos projetos. Comiam, bebiam e casavam, como no tempo de Noé. Mas Deus está lá olhando e dizendo: está chegando o dia. E aquele povo está lá, achando que tem tempo, achando que ainda dá para brincar, achando que não precisa cavar, achando que o tesouro é importante, mas está tão bom viver aqui. Eu temo que Deus tenha mais saudade de nós do que nós dele. Muito mais. Tem dias que Deus tem mais vontade de morar comigo do que eu de morar com Ele. Tem dias que Deus está mais sedento por me abraçar do que eu por abraçá-lo. Haverá um último culto. E agora nem estou falando do dia que a gente for descansar ou não. Mas pensando, se Jesus voltar esse ano, haverá um último culto na house. Haverá um último dia de encontro aqui. Haverá um último dia que o sol vai nascer no planeta Terra. Haverá um último pôr do sol. E esse último dia não vai ser o suficiente para me preparar. Foi o último nascer do sol do Carlinhos. Ele não viu o sol se pôr aquele dia. Ele viu o sol se pôr na sexta. No sábado não. Foi o dia da decisão dele. Eu não sei sobre o que a pessoa pregou aquele sábado. Eu não sei sobre o que ele cantou. Mas eu sei que eu preciso sair daqui hoje tendo a convicção de que pode ter sido minha última pregação. Meu último culto, meu último louvor. E se não for assim, sábado que vem eu tenho que estar aqui com a mesma convicção. Porque eu não sei dos meus dias. Deus sabe. A gente faz planos para o futuro, mas a gente tem que viver como se tivesse que estar salvo hoje, não amanhã. A gente já encontrou o campo. E a gente já conhece o tesouro. A pergunta que fica é: o que estamos fazendo com isso? Fazemos parte das 5 tribos que disseram: vou lá pegar a minha herança? Ou fazemos parte da grande multidão de chamados que não são escolhidos, mas que estão aqui ocupando lugar, sabe? E
e deixando os dias passarem, sem se importar com o que realmente importa. Sabe o que eu quero, queridos? Que a gente saísse daqui hoje com a convicção de que se o nosso Deus voltasse hoje, ao 12:15, agora é 12:13, se Ele voltasse ao 12:15, todos nós aqui estaremos salvos. É isso que eu desejo no meu coração. Que independente da hora que Ele vier, a gente possa ser aquele povo que vai erguer os braços para os céus e dizer: esse é o Deus a quem eu aguardava. Nós vamos cantar uma música agora que fala sobre o que Jesus é. E ela começa dizendo que no deserto de quem eu fui, eu tinha sede, até que veio Cristo, o verdadeiro tesouro, e tudo se fez diferente. Que a gente se agarre a Ele no dia de hoje e leve esse tesouro aqui, no lugar de honra, como a banda cantou anteriormente. Fique em pé, vamos juntos louvar. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente.
imaginar a seguinte cena, né? De um homem perdido aí num planeta qualquer, descobre que não vai ter resgate para ele. E lá nesse planeta, sozinho, sem ninguém, ele tem dentro da sua bolsa 2 ampolas, uma com veneno e uma ampola que lhe dá o poder de ser eterno. E ele, no momento que se toca na situação que ele está, ele prontamente toma em um gole só do veneno. E para o seu desespero ele descobre que tomou a ampola errada. E traz a seguinte reflexão: como que você se sentiria de viver a eternidade sem ninguém? Aí eu entendi o título da meditação. Viver para quê? Você gostaria de ser eterno num lugar sem Deus? Gostaria de ser eterno num lugar sozinho? Sem absolutamente ninguém? Queridos, eu quero convidar você para orar nesse momento por 2 razões. A primeira, para que a gente tenha mais saudade de Jesus. A Tamires, no momento do louvor, ela disse assim: a gente precisa arrumar a casa. Quando a gente vai receber uma visita que a gente ama muito, a gente arruma a casa. A gente prepara a melhor comida. Primeiro desejo do meu coração, e eu espero que seja o seu nessa manhã, é: eu quero sentir mais saudade de Jesus e deixar a casa arrumadinha para quando Ele vier. E a segunda é que a gente tenha esse senso de que o céu, o reino, ele vai ter muita coisa linda lá. Mas o mais lindo de tudo vai ser ver quem a gente ama lá. Se você dissesse para mim escolher, você tem a opção de ter ali as ruas de ouro, uma mansão do jeito que tu sonhar, ou tu prefere que o Felipe esteja lá, eu não vou nem pensar 2 vezes. Ter tudo que tem de lindo lá, ou o Anthony lá, porque tudo é lindo, mas o mais lindo é a gente chegar lá com quem a gente ama. É a gente chegar lá com a nossa família, com os nossos filhinhos. O filhinho do Douglas a gente não sabe nem o que é ainda, mas ele já está lá, sendo gerado na barriguinha da Gi como um futuro cidadão do céu. Mas para ele chegar lá, a Gi e o Douglas precisam se agarrar ao tesouro e não ao campo. O Anthony está quase chegando. E eu oro todos os dias para que Deus me ajude a ensiná-lo a amar Jesus. Porque o que vai acontecer com ele é que eu não sei, mas isso tem que acontecer. Porque senão não vai ter valido de nada. Quando Deus dizer assim: Jéssica e Felipe, onde estão os filhos que eu te dei? Eu quero poder dizer: está aqui. Então nesse momento eu quero orar por 2 motivos com você. Primeiro, que a gente tenha real saudade de Jesus, que a gente se agarre a esse tesouro, entendendo que o nosso último dia pode ser hoje para isso. E o segundo motivo é que a gente ore pela nossa família. Fica aí do ladinho da pessoa que você ama, abraça e vamos juntos orar por essas pessoas, para que essas pessoas entrem nos portais com a gente um dia. Feche seus olhos. Querido e bom Pai, obrigada pela cruz, porque através dela somos mais que vencedores. Obrigada, Jesus, porque
Temos a promessa de um reino, mas o real motivo de querermos estar lá é o Senhor. E queremos chegar lá, Senhor, com toda a tropa da nossa família. Sabemos, Senhor, que as lutas são grandes, mas pedimos que nos ajude a permanecer firmes. Firmes até o dia do Teu retorno a essa terra. Que não importa, Senhor, as lutas que vierem, os sofrimentos que vierem, que a gente possa entender que o Senhor continua no Seu santo templo, que o Senhor continua governando a terra, que o Senhor continua sendo vitorioso e que nós simplesmente devemos nos agarrar em Ti. Que nesta manhã a gente venha cavar, não venha ficar só no campo, mas se agarre ao real tesouro, ao real motivo. Que a gente não venha ser uma multidão de chamados, mas que a gente venha ser os Teus escolhidos. Que a gente venha, Senhor, terminar o dia de hoje dizendo: sou salvo em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, cada pai, cada mãe, cada esposa, cada esposo, cada filho, cada filha. Dê sabedoria, Senhor, a cada um de nós, para conseguir segurar firme a mão de quem está ao nosso lado. Se eu vier, Senhor, a fraquejar, que meu marido seja forte o suficiente para me agarrar a mão e dizer: vamos lá. Se um dia eu ver ele mais fraco, que eu possa ser esse alicerce. Que se um dia a gente vê o nosso filhinho fraquejando, que a gente possa erguê-lo. Que a gente possa, como igreja, ser essa grande família. Não uma família que julga, não uma família que aponta, não uma família que faz fofoca, mas uma família que abraça e diz: vamos lá. Porque nadamos até aqui, não podemos morrer na beira da praia. Há um céu para avançar, há um reino para conquistar. Que possamos, Jesus, um dia ter a house em peso no céu. Que a gente possa ter a alegria de olhar e dizer assim: olha aí, Éder, não faltou ninguém. Todos estão aqui e com as suas famílias. Que a gente não venha chegar lá e dizer: onde está o irmão? Onde está aquela irmã? E sentir no coração a falta dessas pessoas. Mas que a gente possa nos regozijar no nosso Jesus, por estarmos todos salvos em Cristo. Continua sendo, Senhor, o Deus da nossa vida. Se o Senhor nos der bênçãos nessa terra, carro, casa, emprego, amém. Mas se o Senhor um dia, por alguma razão, permitir que a gente perca tudo, que a gente não perca a fé e a certeza de que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Nos despede em Tua companhia, em nome de Jesus. Amém.